Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: Não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés, e virando-se, despedaçar vocês. Peçam e lhes será dado. Procurem e lhe encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E a quem bate a porta, será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Todo o que vocês desejam contra os outros que façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei dos profetas. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esta sentença provavelmente significa que é o desperdício e perigo anunciar o reino aos que não estão preocupados com ele. Se ligada à sentença sobre os dois senhores. Poderia significar que é inútil e até perigoso anunciar os princípios evangélicos àqueles cujo Deus são as riquezas. O coração deles está em outro lugar. Fizeram outra opção fundamental. Em todo caso, a sentença parece fora de contexto e é difícil interpretação. A oração é a expressão da nossa relação com Deus como o único absoluto. Aqui se abre uma nova perspectiva. Essa relação deve ser confiança e intimamente como a de um filho para com seu pai. No tempo de Jesus, a lei dos profetas indicava todo o Antigo Testamento. Esta regra de ouro convida-nos a ter como os outros a mesma preocupação que temos espontaneamente para nós mesmos. Não se trata de visão calculista, dar para receber, mas de uma compreensão do que seja o amor do Pai. Tanto a opção fundamental pelo reino e sua justiça, entrar pela porta, como continuar necessariamente a busca fundamental, não são fáceis. A escolha verdadeira nunca será feita pelos indeciosos e acomodados. Estes ficam relutando ou escolhem a estrada mais larga proposta pelos ídolos. Grande, hein? O Evangelho de hoje nos traz essa boa reflexão. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aonde eu devo ir para alcançar o reino dos céus? E é exatamente isso que esses tantos de explicação que o Evangelho nos dá depois da leitura nos explica que para nós chegarmos no reino dos céus, nós precisamos de 3 passos importantes, 3 passos fundamentais e 3 passos que vão nos auxiliar a ter este roteiro conosco, para nós sermos pessoas que transmitem Jesus no coração, para nós sermos pessoas que dão Jesus ao outro, literalmente, nós precisamos de 3 passos importantíssimos para chegar neste contato físico e espiritual com Jesus. O primeiro passo, e um passo crucial, que Jesus fala no Evangelho de hoje, expressa de outras formas, mas é aquela frase: não podemos tentar tirar leite de pedra. Fica até estranho relacionar isso com o Evangelho, né? Não podemos tentar tirar leite de pedra. Quando a gente fala em tentar tirar leite de pedra, a gente fala o quê? Fulano de tal escolheu uma ideologia, escolheu alguém para adorar, como estava falando ali na explicação.
A pessoa escolheu uma ideologia, é aquilo que ela escolheu. Não, mas que você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que larga esse negócio aí que você tá fazendo. Você tem que fazer isso, porque isso aqui que é o melhor, não é aquele ali não. Enquanto nós tentamos pôr na cabeça do outro os nossos preceitos, aquilo que nós seguimos, nós perdemos tempo. Por quê? A mente dele não é a mesma que a minha. A mente dele é diferente que a minha. E é isso que nos une. As diferenças, apesar de serem grandes, nos unem. Nos colocam na mesma posição. É esta a visão de Deus. Nós devemos trabalhar com o outro numa forma de educação, não numa forma de correção e mostrando para ele o caminho certo. Porque isso quem mostra é Jesus. Isso quem mostra é Deus. Se ele optou por aquela escolha, que ele seja feliz na escolha que ele fez. E quando a gente fala que ele seja feliz, não é ter preconceito com outra pessoa. Conhecemos tantas pessoas que largaram a igreja, foram fazer outras vidas, e a gente nunca mais falou com essa pessoa porque ela seguiu outras religiões. Ah, aquela pessoa era católica, saiu da igreja católica e foi para outra igreja. Nunca mais vou falar com ela. Nunca mais vou conversar com ela. Essa pessoa para mim está apagada da minha lista de amizade. Claro que não. Nós devemos fazer uma extensão de amizades com os outros. Não podemos julgar a religião de outra pessoa. Se ela não se sentiu acomodada, se ela não se sentiu bem dentro daquela religião, obviamente ela tem total direito de buscar outra. O problema é quando nós largamos aquela religião para ir buscar outra. E aí largamos a outra para buscar mais outra. Porque aí a gente não se sente acomodado em nenhuma. E veja bem, o acomodado que eu digo não é dizer, eu tô aqui, tá tudo bem, tudo certo, não preciso fazer nenhuma pastoral. Mas o acomodado que eu digo é, você em espírito se sente bem ali dentro? Você fisicamente se sente bem ali dentro? Cada dia que você vai lá, o que você sente? Como você se sente? O que você faz dentro daquela religião? Como é a sua visão? Você gosta de trabalhar em alguma pastoral? Gosta de ajudar alguma pessoa? Ou não? Se sente mais reservado? Nós devemos sempre fazer essas perguntas. Perguntas importantes. Não para entender aquilo que nós queremos, mas para entender se aonde nós estamos é o certo. Se aonde nós estamos é o adequado. É o caminho fiel para nós seguirmos. Não tentar tirar leite de pedra. E aí, para chegar mais perto de Jesus, nós chegamos no segundo ponto. Pedir. Pedir e recebereis. Jesus nos diz essa frase interessante e intrigante. Aquilo que nós pedimos, nós vamos receber. Aquilo que nós clamamos, nós vamos receber. Só que Jesus deixa em evidência. Não será no tempo nosso. Não será no tempo que nós queremos. Será no tempo que Deus quer. Quando nós falamos no Pai, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos que frase? Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus não é aquilo que nós queremos. É o vosso reino. É o reino dele. É isso que nós não entendemos muitas das vezes. A gente vai lá, pede Jesus para que Jesus livre a gente das dívidas, que dê tempo da gente pagar tudo até o final do mês. Aí chega o final do mês e não dá tempo. Não, que eu pedi para Jesus, Jesus não escutou minha prece, também não vou mais na igreja. Ou a gente acaba pensando em outras coisas, coisas até piores, que afastam-nos do contato com Deus. A gente pensa, não, que Deus quer me fazer sofrer mesmo. Ou pior, que Deus não quer me ajudar por causa da quantidade de pecados que eu tenho. Por causa da quantidade de coisas que eu fiz com o outro e Deus está me condenando por isso. Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós falamos dessa forma, nós criamos um Deus que condena. Nós criamos um Deus que castiga. E não é bem assim que Deus trabalha. Deus trabalha da forma com que Jesus disse aqui. Confiança no Pai. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam
e abrirão a porta para vocês. Este é o Deus que nós queremos no nosso coração. E é este o Deus que se doa por nós. Lembra o que eu falei ontem no final do Evangelho? O Pai dá ao Filho. O Filho dá a vida e entrega o Espírito Santo. É esta a psicologia que Deus trabalha. Deus não guarda nada para si. E Ele mostra para que nós também não guardemos nada para nós. Aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de bem, aquilo que nós ofertamos de bem para o nosso coração, também nós devemos espalhar aos outros. E mostrar uma figura de um Deus que não castiga, mas sim procura achar e apadrinhar cada um dos vossos filhos novamente. Ele está disposto e de braços abertos quer auxiliar todos aqueles que procuram, mas no seu tempo e da sua forma. É o vosso reino, não é o nosso. E aí chegamos no terceiro e último objetivo para estarmos mais perto de Jesus. Entrar pela porta estreita. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que encontram. Entrar pela porta estreita não é você dizer: eu devo fazer uma missão difícil dentro da igreja para me poder conseguir o reino dos céus. Eu devo rezar o terço todos os dias de frente ao Santíssimo para conseguir o reino dos céus. Não é somente isso, mas vai além disso. A cada dificuldade que nós passamos, nós devemos meditar essa dificuldade e dizer: estou a caminho do reino dos céus. E aí eu deixo em evidência um parágrafo que às 3 horas da tarde eu vou rezar. Convido todos lá para a meditação do diário hoje. O parágrafo 1142 do Diário de Santa Faustina diz assim: Apóstola da minha misericórdia, proclama ao mundo toda essa minha insondável misericórdia. Não desanimes com as dificuldades na divulgação da minha misericórdia. Essas dificuldades que tão dolorosamente te atingem são necessárias para a tua santificação e para comprovar que esta obra é minha. Minha filha, se diligente em anotar cada sentença que lhe digo sobre a minha misericórdia, porque isso se destina a um grande número de almas que delas tirarão proveito. Jesus explica o final do Evangelho. O que Jesus quer? Jesus quer nos mostrar que a cada dificuldade que nós temos, que a cada tropeço que nós cometemos, que a cada coisa que acontece na nossa vida, não é para nos desestabilizar no caminho de Deus, mas é para mostrar que a obra é dele. Por quê? Porque o desafio de Jesus foi maior. A via sacra que Jesus passou foi maior. Costumo relacionar todas as dores que eu tenho na minha vida como via sacra. Cada vez que a gente sai de uma dor, a gente está saindo de uma via sacra. Isso quem ensinou pra gente foi o irmão do terço da misericórdia. Quando a gente entra em um caminho doloroso, a gente está entrando em uma via sacra. E quando a gente sai desse caminho doloroso, a gente está saindo dessa via sacra. Aí eu te pergunto, como nós se comportamos dentro dessa via sacra? Como o nosso coração fica nestes momentos terríveis de aflição, de dor? É importante nós sabermos isso e se atentarmos, porque Deus está disposto a fazer o seu reino na nossa vida. Coragem, Ele está conosco. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso reino. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.